Bom dia, mais um Café com Palavra por aqui, né? Nessa manhã de quarta-feira, a qual nós estamos aqui, né? Todos os dias, pela manhã, sempre que possível, né? Deixando aqui uma palavra, deixando aqui algo, né, que o Senhor tem trago no nosso coração, né? Nós estamos aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor, né? E eu quero que, em nome de Jesus, você receba com carinho no seu coração, né? Essa palavra a qual o Senhor tem trago no nosso coração. Bom dia, Dani. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Maria Tereza, né? As meninas estão entrando aí, né? Pega sua Bíblia, seu cafezinho, né? E vamos lá estudar a palavra. Deus, ele me trouxe uma palavra no livro de Romanos. O Senhor, ele trouxe no meu coração essa palavra, né? E é algo maravilhoso. Nós vamos caminhar, né? Em Romanos capítulo 12, né? Assim o Senhor nos entregou no dia de hoje. A palavra no livro de Romanos vai dizer o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilha nessa palavra. A palavra de Deus vai dizer, né, para nós, para que nós venhamos nos apresentar, né, como sacrifício vivo diante do Senhor, né? Que nós venhamos ser este sacrifício vivo. Que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós devemos viver de modo que a nossa vida seja para a glorificação do nome do Senhor. O título dessa mensagem aqui, né, ele vai dizer a nova vida, né? Ou seja, quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, né, nós passamos a viver de modo diferente. O Senhor Jesus, ele assumiu, né, na cruz todos os nossos pecados. Ele levou ali na cruz todos os nossos pecados, as nossas dores, né? Ele levou tudo naquele madeiro. E nós, quando aceitamos esse sacrifício a qual o Senhor Jesus ele fez, também devemos nos apresentar como sacrifício vivo. Mas esse sacrifício, a qual, né, dito na palavra, né, não está sendo pedido para que nós venhamos ser crucificados, porque nós já fomos crucificados com Cristo, né? As paixões, as concupiscências da carne, né? Isso já foi levado lá na cruz. Basta que nós venhamos assumir um posicionamento, né? Ali, acessar, porque o Senhor Jesus ele já levou. E todo aquele que ele vai, né, acessa a cruz e ele, né, recebe do Senhor, porque nós precisamos acessar, o sacrifício já foi feito. Nós só vamos conseguir nos livrar, né, da carnalidade, resistir à carnalidade, acessando a cruz e tomando para nós, tomando posse daquilo que Deus nos entregou ali na cruz. Então, quando a palavra vai dizer, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, é que vai ter coisas que o Senhor ele vai exigir de nós, que vai demandar, né, um certo sacrifício, sim. Por quê? A nossa vida, né, na nossa vida nós somos livres para fazermos aquilo que nós, né, desejamos. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convém que eu faça, né? Então vai ter coisas que nós não vamos ficar à vontade para poder fazer se nós estivermos na presença do Senhor. Aquilo vai trazer um incômodo, vai trazer algo para a nossa vida que muitas vezes pode nos levar, né, à perdição, nos levar, né? São conversas inúteis, falatórios inúteis. Vai ter dia que vai ser sacrifício. Às vezes vai ser sacrifício, muitas vezes você não partilhar da mesma opinião, às vezes convivendo no mesmo ambiente, e você permanecer santo. O que é santo? É separado. Não é quem não peca, é separado. É aquele que se santifica. E a santificação, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar. Nós não podemos nos santificar sem a presença do Espírito Santo. A santificação, ela vem por meio do Senhor Deus, né? Através do Espírito Santo, a qual ele vai nos guiando à verdade. Nós vamos conseguindo desvencilhar de todas as armadilhas que tem nesse mundo. Então, o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que nos guia a toda a verdade, quando nós damos ouvido à voz de Deus, né, por intermédio do Espírito Santo, nós vamos conseguindo tirar os nossos pés dessas armadilhas, né? Eu não sei se é só comigo, mas todos os dias o inimigo cria laços, né, armadilhas, coisas para que nós venhamos cair naquele laço e muitas vezes cometer pecado contra o Senhor.
O inimigo, ele luta o tempo todo. O propósito do inimigo é colocar inimizade entre nós e Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer o quê? A única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada tem o poder de me separar e nem de separar você do amor de Deus. Nada. Então o inimigo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar 24 horas. Se você estiver dormindo, ele está trabalhando. O tempo que você estiver dormindo, o inimigo está trabalhando. Por quê? Ele quer o tempo todo nos colocar inimigos de Deus. Porque se a palavra vai dizer, né? Bom dia, Eliane. Eliane entrou aí. Se a palavra de Deus, ela diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar, é óbvio que ele fica observando cada passo que você vai dar. E se você, nesse passo que você estiver dando, não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, né? O que vai acontecer? Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Então, quando a Bíblia vai dizer, né? Em Romanos, capítulo 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. O sacrifício somos nós. Sacrifício vivo, mas essa palavra não traz um peso. É afastar daquilo que não nos cabe fazer, né? Separar da fofocaiada, do ouvido. Muitas vezes a gente não fala, mas a gente acaba emprestando os nossos ouvidos para ouvir aquilo que não vem do Senhor. E você está ali, é um corpo. Enquanto nós estivermos aqui, né? A palavra vai dizer que nós vamos ser transformados em corpo glorificado, é na volta de Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos essa luta, nós precisamos nos purificar. Por quê? Quando nós nos purificamos, quando nós tiramos do nosso coração essas coisas, não participamos de certas coisas, isso não quer dizer que você vai viver isolado do mundo, não. Jesus, quando ele falou assim, ele falava com o Pai, né? Eu rogo que guarde eles no mundo. Jesus despedindo os discípulos e ali orando, rogando ao Pai. Ele falava com o Senhor Deus. Eu rogo-vos, eu peço que o Senhor guarde eles no mundo, não os tire do mundo. Ou seja, todo tipo de coisa que nós vemos, né? Eles iam continuar no mundo, eles iam continuar porque eles não partiram com Cristo. Eles estavam sujeitos às paixões dessa carne, às coisas terríveis que são impostas a nós todos os dias. Eles estavam sujeitos às mesmas tentações que eu e você estamos. Porém, o diferencial é o quê? Quando Jesus ele roga ao Pai para que eles estivessem ali sendo guardados por Deus, é que mesmo nós estando no mundo, vivendo nesse mundo tenebroso, se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, bom dia, Rafael, nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que nos guarda, nos livra de todo o mal. Muitas vezes você vai ser tentado a pensar coisas de outras pessoas que vão trazer sobre você peso, vai trazer dor, vai trazer mágoa no seu coração. Sabe por quê? Muitas vezes o inimigo ele vai trazer situações, você vai ver uma pessoa cometendo impiedade o tempo todo e parece que não acontece nada com ela. Ela comete impiedade, ela faz de todo tipo de coisa e parece que nada acontece com ela. Olha a sugestão do inimigo. Ele vai sugerir a você que você comece a odiar essa pessoa. Olha o que essa pessoa está fazendo, nada acontece, não acontece nada com ela. Você está entendendo? Só que a palavra de Deus, ela diz totalmente o contrário. Essa é a sugestão do inimigo, odiar. Mas como se o nosso pecado só é diferente? Às vezes a gente não está falando mal, assassinando ninguém, mas o nosso pecado só é diferente, porque nós pecamos o tempo todo. Pecamos inconscientemente, quando vemos já pecamos, né? Então o inimigo vai sugerir que você venha ter ódio no seu coração, ter mágoa no seu coração. Isso faz o quê? Isso prende a sua vida. Isso amarra, fecha portas. Isso fecha portas, isso tranca portas financeiras, portas na saúde, portas na vida conjugal. Mágoa trava tudo. A mágoa deixa as coisas tudo amarrada, né? Eu já tive várias experiências com isso, de ver, né? E tanto também antes, sem entender, passei por esse processo, a mágoa, ela trava tudo. E o que acontece? O Senhor, ele diz na palavra, abençoa seu irmão, né? Logo à frente aqui no livro de Romanos, né? Nesse mesmo capítulo está escrito isso. Abençoe seu irmão, se tiver fome, você dê comida a ele, abençoa aqueles que lhe perseguem. Ou seja, a ordem vem de Deus para que nós não venhamos amaldiçoar, ficar o tempo todo, ai, tomara que isso, tomara que aquilo. Não! O Senhor fala, minha é a vingança.
Vocês fazem o quê? Faz a parte de vocês, que é o quê? Amar. É um pai falando com os filhos. A parte de vocês é amar. A vingança é minha. Eu que sou o Deus de juízo. Ou seja, não cabe a nós exercer juízo, porque nós não somos juízes. Por que nós não somos juízes? Porque o único perfeito é Deus. Como nós vamos sentar na cadeira de juiz? Nós não podemos sentar na cadeira de juiz para julgar ninguém. E o que é julgar? Julgar é quando você fala algo, você já está dando a sentença. Você já está sentenciando. Há uma diferença muito grande entre correção e julgamento. Porque hoje em dia tudo que se fala, quando você fala, não julgueis. Não, não é isso. A palavra vai dizer que nós não podemos condenar o nosso irmão. Quando você julga ali, você já vai dando a sentença, você já vai determinando o que vai acontecer com ele. Esse é Deus. Deus fala, minha é a vingança. Quando o nosso coração ele é livre de mágoa, ele é livre de ressentimento, ele é livre desse sentimento que atrasa a nossa vida, que traz peso para a nossa vida. Quando o nosso coração ele é livre dessas coisas, o Senhor Jesus ele faz obras extraordinárias. São sentimentos pequenos, são sentimentos ruins, são sentimentos que travam a nossa vida. São coisas que são obras da carne. Então, o que a gente tem que fazer? Apresentar o nosso corpo, apresentar-nos diante do Senhor, né? É um corpo, você é um corpo, né? É o espírito, alma e o corpo, né? É a tricotomia, espírito, alma e corpo. Então, você precisa no dia tomar decisões, essas decisões muitas vezes vão se esbarrar ali na palavra de Deus. E você, se tiver os princípios ali, você vai falar, não, eu não posso ir por esse lado, eu tenho que ir por outro. Porque eu tenho princípios e o meu princípio é na palavra de Deus. Então, o que a palavra, quando vai dizer aqui, ó, em Romanos capítulo 12, né? E aqui no versículo 2 vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele está falando, apresente-se como sacrifício vivo, mas não se conforma com este mundo. Ou seja, vocês vão ver coisas terríveis, não se conformem com esse mundo, não se conformem com as coisas que vocês estão vendo. Mas como que eu vou fazer para não me conformar? É para que eu fique irado, brigando? Não pode ser assim? Não. Quando a palavra vai dizer não vos conformeis, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia, Angélica, Pai Senhor. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer? Que nós não venhamos conformar com as coisas do jeito que estão, mas transformais pela renovação da vossa mente. É que se cada um cuidar da sua mente em Cristo, renovar a mente em Cristo Jesus, não vai ter esses problemas. Quando Jesus ele fala que, não vos conformeis, né, com este século, mas transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus. É isso. Se a minha mente for renovada em Cristo Jesus, se eu estiver colocando no Senhor a esperança, né? Se nós estivermos colocando em Deus a nossa confiança, a nossa transformação, a nossa mudança, o que vai acontecer? Nós vamos ter a mente transformada e nós vamos gerar frutos. Esses frutos vão ser para que outros também venham receber, participar, e vai haver transformação para a vida de outras pessoas. Então, quando fala para não conformar, né? Quando Paulo vai dizer aqui, né, inspirado por Jesus, né, no livro de Romanos, quando fala para não se conformar, significa, quando eu renovo a minha mente, eu mudo as minhas atitudes. E se todos vão mudando as atitudes, de repente, o que acontece? Vai sendo transformado pela renovação da mente. Se a nossa nação hoje se curvar diante do Senhor, renovar a mente, vai experimentar o quê? A boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Nós vamos experimentar o que é a vontade do Senhor. Bom dia, Mabel, Pai Senhor. Então é isso que nós precisamos, né? Em Romanos, né, capítulo 12, que nós estamos aqui, quando a palavra vai dizer não vos conformeis, ou seja, não deixa, o mundo tá desse jeito, tá levando vocês para esse lado, mas vocês não precisam participar disso. Vocês não precisam participar das mazelas desse mundo. Eu tenho, né, a palavra vai dizer, Jesus, ele tem o poder, eu tenho poder para transformar a mente de vocês. E o que significa isso? Nós precisamos buscar todos os dias ser renovados pela presença do Senhor. Se você teve um encontro com Deus ontem, se você teve ontem
algo com o Senhor maravilhoso que Ele te revelou, continua hoje. Vai renovando, é de glória em glória até o que seja dia perfeito. Até que seja dia perfeito. Qual é o dia perfeito? Quando Jesus voltar e nos levar, né? E nós temos, né, no nosso coração a grande expectativa, a grande espera. Nós aguardamos no nosso coração a nossa partida desse mundo com o Senhor Jesus. É isso que nos motiva, é isso que nos movimenta, né? Maria Teresa está dizendo, quando estamos em Cristo, a nossa transformação é maravilhosa. Sim, Maria Teresa é um exemplo tremendo disso. Maria Teresa, o Senhor Jesus alcançou ela, tem feito maravilhas na vida dessa mulher. E quando nós conseguimos olhar e falar assim, não, eu não preciso viver segundo o mundo. Não, eu renuncio. Você está fazendo o quê? Apresentando-se como um sacrifício vivo. E quando você não se conforma com o mundo, mas você muda a sua mente para caminhar na contramão, sim, porque ser crente é caminhar na contramão. Né? Quando fala que não vos conformeis, mas transformai-vos, se cada um cuidar da sua vida, tudo flui, funciona. Se todo dia todo mundo fizer um pouquinho, cada um fizer a parte dele, tudo flui. Tudo vai acontecer. Nós não precisamos carregar o peso e o fardo de agradar esse ou aquele. Não! Muitas vezes, quando o Senhor fala para você se santificar, para você se desviar do mau caminho, também é colocar limites. Nós precisamos impor limites para que nós venhamos viver de maneira mais agradável a Deus aqui. Muitas vezes você vai precisar chegar no seu irmão e falar, olha, eu não gosto que fale sobre essas coisas, eu não gosto de determinado tipo de assunto, e é sobre isso e está tudo bem. Às vezes você vai precisar impor limites. Por quê? Porque nós caminhamos aqui até a volta de Cristo. Até quando Jesus nos chamar, nós estamos aqui nessa terra. E nós precisamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Onde flui todas as coisas boas. O Senhor Jesus, Ele quer trazer descanso para a sua alma. Deus tem visto o seu esforço para caminhar na presença. Ele tem visto que você tem andado diante da palavra e tem feito com amor. E se você tem feito com amor, o Senhor Jesus está vendo. Deus, Ele não despreza os pequenos começos. Ele não despreza as pequenas atitudes de chegar diante dele para a glorificação do nome do Senhor. Ele não despreza isso. O Senhor Jesus, Ele respeita aquele sacrifício que você está fazendo. A Tati está falando, se posicionar agrada a Deus. É verdade. Posicionamento de quê? De cristão. E o posicionamento do cristão muitas vezes ele não agrada. E é assim, com Jesus foi assim, conosco vai ser assim até a volta de Cristo. O posicionamento nosso conforme a palavra, ele não agrada o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Deus, Ele vê o seu esforço em continuar seguindo e servindo a palavra. O que Ele faz? Ele enche você de graça, de regozijo, de força, para que você venha caminhar mais uma milha e receber com o Senhor aquilo que Ele tem te prometido. Nós muitas vezes ficamos ansiosos, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente está orando, a gente queria estar fazendo outra coisa, às vezes você está fazendo outra coisa, Nós vivemos num tempo em que o inimigo tem tentado posicionar a ansiedade na nossa vida. Enquanto a palavra de Deus está falando, eu tenho o melhor para você nesse tempo. Eu tenho o meu cuidado para você nesse tempo. Eu tenho graça, regozijo, alegria, cumprimento de promessas na sua vida. É isso que o Senhor tem nos falado. É isso que Deus tem trago para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos caminhar no caminho novo. Onde você encontra Jesus é no caminho da justiça. Se você andar no caminho da justiça, você se depara com Cristo. Se você andar no caminho da justiça, você se depara com o Senhor. Porque Ele é especialista em justiça. E justiça não é coisa ruim, não é coisa boa. Tanto a justiça do Senhor que vem, como aquela que justifica no tempo certo. Nós precisamos colocar diante do Senhor para que nós venhamos conseguir ser esse sacrifício vivo. Porque quando a palavra vai dizer para nos apresentar como sacrifício vivo, é que vai ter coisas que não vai ser fácil fazer. Vai ter palavras que não vai ser fácil você falar. Vai ter lugares que não vai ser fácil para você abandonar. Mas é necessário, né? É necessário. É necessário. E Deus, Ele é a paz, Ele é o regozijo no nosso coração, na nossa alma. O Senhor, Ele nos conduz às águas de descanso. Guia-nos até as águas de descanso. Ele nos guia a toda a verdade e as águas de descanso, aquela que traz refrigério na nossa alma, traz paz no nosso coração, alinha todas as bases, posiciona todas as coisas no lugar certo. Às vezes você está perdido, pode observar, às vezes você está perdido, sem rumo, não sabe o que vai fazer naquele dia, você para um pouquinho, vai lá, lê a Bíblia, para um pouquinho, vai lá, toma um conselho com o Senhor. Deus, que situação é essa?
Põe a mão no alto da cabeça, ora, Deus, o que está acontecendo? Eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso da sua paz aqui. Eu preciso que o Espírito Santo venha para fazer fluir. Vem, Espírito Santo. Nossa, é na hora. É na hora. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe da nossa estrutura. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Deus, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe o que você suporta e Ele sabe também o que você não suporta. Por isso, nós precisamos ter a bagagem da renúncia de todos os dias. Porque nós vamos viver a perfeita vontade do Senhor, quando fala aqui, ó. Quando nós não nos conformamos com esse mundo. Quando nós colocamos diante de Deus a vontade de falar, Senhor, eu quero cumprir aquilo que está na palavra. Aquilo que está diante do Senhor. Me ajuda, me dá força para vencer mais esse dia. E quando nós falamos isso com Deus, nós vamos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é peso. A vontade de Deus não é dor. A vontade, até no meio da dor, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque observa-se, várias pessoas, ou é só comigo? Você passa por uma situação, você passa por coisas na sua vida e na hora você não entende por que você está passando aquilo. Na hora você não entende o porquê daquela situação. Na hora você não consegue entender o porquê daquela situação. O que Deus está fazendo? Ele está permitindo você construir um grande testemunho. Lá na frente você conta aquele testemunho, vidas são libertas, pessoas são edificadas, há transformação na mente de outras pessoas através daquele testemunho que você está contando. Então até na luta, até na dor, a Bíblia diz, né, no sofrer do homem Deus lhe visa o bem. Até na dor, a vontade de Deus ele é agradável. Até quando Deus fala assim, deixa isso, dá um passo atrás, a vontade de Deus é agradável. Até quando Deus fala assim, eu estou tirando você desse posicionamento, colocando de outro lado, a vontade de Deus é agradável, ela é boa, agradável, perfeita. A vontade de Deus ela é maravilhosa. E se levantar espinhos na sua frente para tentar tirar da sua vida a paz, o sossego, não tenta se irar, trazer a sua justiça com as próprias mãos, guerreia nos joelhos, guerreia em oração. Entrega diante do Senhor, porque Deus está arrancando no dia de hoje espinhos, pedras no caminho, coisas que têm atrapalhado a sua vida, atrapalhado muitas vezes até o financeiro, atrapalhado a vida espiritual, porque tem coisas que são negativas. A Bíblia diz, né? Tem uns que você fala pela paz, ele tema pela guerra. Você quer o lado esquerdo, ele quer o direito. Você quer o direito, ele quer o esquerdo. Não tem como. O que a gente faz? Abençoa e segue, porque a esses quem vai fazer é o Senhor. E nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração, abençoar, né? A Tati está falando que o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. E é verdade. Deus, quando Ele te entrega algo para você fazer, Ele já preparou até as forças para que você venha suportar aquilo ali. Deus, quando Ele te deu um chamado, Ele já preparou tudo. E tenha certeza que no tempo de Deus, todas as promessas elas vão se cumprir. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas está demorando. Senhor, ainda não aconteceu. Deus ainda não chegou. Mas não chegou muitas vezes ainda porque o Senhor está nos lapidando. O Senhor está nos preparando para tomar posse de grandes promessas. O Senhor está renovando a nossa mente. Nós precisamos aqui renovar a mente. Ó. Quando fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente no Senhor. Todos os dias nós precisamos aprender algo novo com o Senhor, porque Ele é novidade todo dia. Eu sempre falo que as misericórdias do Senhor, elas se renovam pela manhã. Vem oportunidade nova, vem bênçãos de Deus, vem grandiosidade, né? A Dani está falando, toda promessa passa pelo teste do tempo. É isso aí, é verdade, Dani. E é o teste do tempo que determina quem vai permanecer e quem não vai suportar. E quem não suporta não chega. Porque quando a promessa ela é testada com o tempo, nossa, é muito difícil. Por quê? Porque naquele tempo, até a gente receber, nós somos provados, nós somos testados, nós somos muitas vezes, nós olhamos e falamos, meu Deus, parece que não vai vir. Deus está falando assim, não, eu estou te dando força para você entender que no tempo que vier, você vai me glorificar. Deus muda o nosso comportamento, Deus vai mudando as nossas atitudes, sentimentos, né? Que é uma coisa muito traiçoeira, que sentimento, né? O evangelho de Deus não é sentimento, não é emoção, é razão. Quando a palavra fala aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Razão, não é emoção.
Se você joga o seu emocional no meio de uma luta, você já perdeu. Se você precisa resolver algo, tomar decisões, precisa se posicionar, não é usando as emoções, usando a razão. Qual que é a razão? É a razão que está na palavra. Eliane está dizendo aqui, queremos sempre no nosso agora, só que o tempo de Cristo é diferente do nosso. É verdade, Eliane. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo, né? Muitas vezes nós, né, colocamos um bolo no forno, a gente não tem nem paciência de esperar, né? Então, quem passa por esse... Olha a gravidez, né? A mulher, quando ela está gerando, ela fica 9 meses ali gerando a criança. E olha só que lição que é para nós. Desde o primeiro mês até o 9º mês, vai sendo construído, vai sendo preparado um novo ser. Ele vai sendo construído detalhe por detalhe. Precisa de quê? Tempo. Precisa de tempo. Observa-se que quando nasce um prematuro, o que acontece? Nasce um prematuro, ele precisa de cuidados especiais. Por quê? Porque ele nasceu antes do tempo. Se você tira uma fruta do pé antes do tempo, o que acontece? Aquela fruta ela não está totalmente dentro do que ela, né, poderia estar. Às vezes ela seria uma fruta doce, ela não vai estar tão doce. Né? Se você quer algo antes do tempo, nós perdemos muitas bênçãos por causa disso. E nessa manhã, Deus falou muito no meu coração. O Senhor, Ele quer, se você acompanhar ontem, a palavra de ontem, hoje, o Senhor está nos alinhando para tomar posse de grandes vitórias. Se você acompanhar a palavra de ontem, ligar com a palavra de hoje, né? Que o Senhor falava sobre abrir os cativeiros, abertura de cativeiros, quebrar jugo, tirar, né? Quando o Senhor trouxe de volta os que eram cativos, o povo que ficou 70 anos naquele cativeiro, e hoje o Senhor nos dá esse presente, ou seja, após sair do cativeiro, continua caminhando, continua renovando a mente, continua recebendo força de Deus. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás, tem coisas que nós precisamos esquecer que nós vivemos, tem coisas que nós precisamos, o cativeiro já foi aberto, coisas já aconteceram muitas vezes, Deus nos tirou de situação e às vezes nós ficamos remoendo, não, mas eu passei por isso, passou, você passou. Você não está. Ah, mas foi assim? Foi. Se é testemunho, glória a Deus você lembrar para testificar. Mas tem coisas que se a gente fica lembrando muito, a gente acaba trazendo novamente mágoa para o coração que o Senhor já tinha arrancado. Então, nesta manhã, eu vejo Deus nos chamando ao compromisso, né, de apresentar nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Nos apresentar como sacrifício. Fazer aquilo que Ele nos determinou que nós fizéssemos pela palavra. Somente com a força do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos. Eu sinto o Senhor falando claramente isso. Se vocês renovarem as mentes de vocês, vocês vão experimentar a minha boa vontade. Se a mente de vocês estiver alinhada comigo, vocês vão viver o melhor dessa terra. Se vocês estiverem caminhando comigo, vocês vão experimentar o melhor dessa terra. O Senhor, Ele fala, não há aquele, né, que tenha deixado, né, pai, mãe, tenha deixado bem, tenha deixado o que for, que não receba tanto nessa vida como na outra, 100 por 1. A palavra vai dizer isso, né? Então nós sabemos que Deus, Ele também tem recompensa para nós aqui. Nós não devemos viver em meio à busca só de recompensa, não. Nós teremos recompensa que vem de Deus, mas nós sabemos o quê? Que primeiro se busca o reino de Deus. E as demais coisas, elas vão sendo o quê? Acrescentadas. E é de glória em glória. Se ontem você recebeu algo, hoje você vai receber força para receber mais coisas. Se ontem o Senhor te falou com você de forma diferente, a qual te trouxe alegria, paz, hoje Ele vai renovar, Ele vai trazer força. A nossa aliança com o Senhor, todos os dias Ele está cuidando. E nós precisamos manter o nosso posicionamento de filhos, daquele que Ele chama, né? Coloca no colo, pega e fala, eu estou aqui. Deus está sempre pronto a ouvir. Ele está sempre pronto a ouvir. Qual seja a nossa necessidade, Ele está sempre pronto a ouvir. Nós precisamos ter aquele tempo e falar, pai, eu estou precisando. Eu preciso de colo. Você precisa de quê hoje? De um general? Você precisa daquele que vai resolver uma batalha? Você precisa de quê? De um colo de um pai hoje? É isso que você precisa? Você precisa de quê? Sentar na mesa e comer com ele? O que você precisa? Porque ele é isso tudo. Se você precisa sentar na mesa e cear com ele, puxa sua cadeira aí para tomar o seu café e convida Jesus para tomar café com você. Convida Jesus para cear com você. Se você precisa de um pai, de um colo de um pai, se você não tem um pai terreno, ou talvez tenha um pai terreno, mas não é a mesma coisa, porque esse pai é o pai perfeito, que conhece entre juntas e medulas, precisa de um colo, pede um colo, que ele é fiel, perfeito, e você vai experimentar a boa vontade dele. Você precisa de um general para resolver batalhas hoje travadas,
Ele é o general que vai à frente e ele vai resolver. E eu tenho uma notícia boa para você. Esse general, ele nunca perdeu e nem vai perder uma batalha. Esse é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor Jesus, ele abençoa a sua casa, a sua família. Ele abençoa tudo que você tem, tudo que ele tem entregue nas suas mãos. Que o Senhor Jesus, ele te dê um dia de graça, um dia de glória. Que ele venha reinar sobre a sua vida. Que ele venha estar com você em todos os momentos, não só desse dia, mas os dias à frente. Que o Senhor Jesus venha te guardar de toda a podridão desse mundo, guardar o seu coração. Não deixe o seu coração se contaminar com o mundo. Não fica olhando só para as notícias ruins. Ah, está acontecendo isso e isso. O Senhor está na frente. Deus não perdeu o controle. Eu entrei no mercado ontem, eu vi uma pessoa com um carrinho, né, para encerrar aqui. E ela falou assim, não tem nada supérfluo aqui. A gente, não vai... A gente tem que vigiar porque as coisas estão muito caras. Eu falei, não, minha irmã. A palavra de Deus, ela nos garante que o que é nosso está separado. Aquilo que é nosso está separado aqui já na palavra. A palavra de Deus nos garante isso. O Senhor, para te abençoar, não depende do tempo em que o país está vivendo, não depende de governante. O Senhor, para nos abençoar, é Ele que abençoa. Observa José e a família de José no Egito. Observa como que aquele homem fez prosperar aquele lugar seguindo os direcionamentos de Deus. A gente precisa, mas não dependemos. Nós somos dependentes de Deus. Se você tiver fé para receber isso, toma posse. Porque não importa a crise, não importa a situação, o mundo está despencando. A Covid passou, levou milhões. Você está aí, sentadinho, ouvindo, prestando atenção na live. A Covid passou, muitos se foram e nós sentimos por isso. Mas o Senhor guardou a sua vida, guardou a sua casa, guardou e tem guardado. Se Deus guardou você até agora, o que vai acontecer? Mais uma vez Ele vai guardar. Mais uma vez Ele vai te proteger. O Senhor, Ele não tem prazer em te ver em desespero, em preocupado. O Senhor quer que você tenha no seu coração a fé. Fé é o quê? Colocar o pé sem ter o chão. Quer que você creia que Ele é provedor em todo tempo e situações, independentemente de qual rei que está no poder, né? Eu digo rei porque na palavra nós vemos muito. De acordo, com o povo, clamava, o Senhor sempre se levantou e sempre colocou a mão. O que Deus precisar fazer para guardar você e ser provedor na sua vida, recebe essa palavra. Ele vai fazer se você estiver andando nos caminhos do Senhor. O que Deus precisar fazer, Ele vai fazer para cuidar da sua casa. Você não é qualquer um. Você é amado de Deus, ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Você é aquele que o Senhor Jesus pega pela mão e diz, eu sou contigo, não temas. Se você ficar o dia todo se alimentando dessas notícias ruins, de tudo que está acontecendo por aí, vai abalar a sua fé. Às vezes você vai esbarrar em alguma notícia, seja aqui nessa rede ou em outras, mas fala, Senhor, o Senhor está no comando da minha vida. O Senhor está no comando dos meus negócios. O Senhor está no comando de tudo. E Ele, quando você entrega o comando nas mãos dEle, a nossa vitória é certa. Amém? Fica com Jesus. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir, né? Amanhã nós estaremos aqui para mais um Café com Palavra, né? Que Jesus abençoa a sua vida, a sua casa, te guarda e proteja em nome de Jesus. Fica com Cristo.